Nós trabalhamos com a ideia do direito à rua, a ideia de que a maior parte do espaço público que a gente tem nas nossas cidades é um espaço de rua. Só que a jurisdição de todos esses espaços, ela está normalmente nas cidades grandes sob as companhias de engenharia de tráfego. E, por exemplo, para fazer um evento público ou uma corrida de rua, a gente precisa, inclusive, pagar pelos serviços da companhia de engenharia de tráfego, que aqui no caso de Belo Horizonte é a BH Trans, para que o nosso evento, uma feira, uma rua de lazer, ela seja viabilizada. E a nossa ideia é a de inverter esta lógica. Alguns espaços da cidade, de ruas, que já estão sendo utilizados como parques, como feiras, como espaços de lazer, eles passariam para a jurisdição da Secretaria do Verde, da Fundação Municipal de Parques, e essa fundação ela teria jurisdição plena sobre esses espaços. Inclusive pode permitir que os carros percorram esse espaço, desde que a companhia de tráfego pague pelo uso desses carros. Pode parecer complicado você transformar uma rua num parque, mas administrativamente não é tão complicado assim. O que o grupo faria? Nós inicialmente a gente contrataria um escritório de advocacia que é especializado em direito público, e esse escritório faria uma minuta de um decreto ou de um projeto de lei, mas possivelmente um decreto que faria a transferência da jurisdição desse pedaço da cidade, que podem ser 2 quarteirões de uma via da BH Trans, da Companhia de Tráfego, para a Fundação Municipal de Parques, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que utilizaria esse espaço como parque. Esse escritório de advocacia faria esse decreto, uma minuta de decreto, e a gente apresentaria essa minuta de decreto para o prefeito, e o prefeito ele pode simplesmente assinar esse decreto, e no dia seguinte a jurisdição desse espaço passaria para um órgão que, em vez de ter a função de fazer carros passarem nesse espaço, tem a função de fazer esse espaço existir como um parque da cidade. E aí a gente poderia partir para outros tipos de uso, sessões temporárias, editais públicos. Um parque, no organograma municipal, ele é muito potente. Ele pode ter a contratação de pessoal, pode ter uma varrição específica, pode ter uma programação, ele pode contratar um conselho, ele pode instituir um conselho gestor com representantes da comunidade que definiria como esse parque deve ser utilizado, do ponto de vista administrativo não é um passo tão complicado assim você mudar a jurisdição e a gestão de um espaço. A gente pode ter inclusive um período experimental, 2 anos, o espaço, o nosso parque pode funcionar como ele funciona atualmente. Dias de semana passam carros e fins de semana acontecem os usos de lazer. E aí, aos poucos, conforme essa jurisdição ela vai se consolidando, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a Fundação dos Parques, ela pode se apropriando desse espaço mais períodos da semana, mais radicalmente, e aos poucos o espaço vai sendo devolvido dos carros para a população. Essa proposta ela se relaciona com a temática do nosso seminário, porque a gente reconhece que alguns pedaços, alguns órgãos da gestão pública, eles estão mais preparados, eles têm mais instrumentos para lidar com a ideia da terra comum, para lidar com a ideia dos usos comunitários, dos usos compartilhados. E outros pedaços da gestão pública estão muito pouco preparados para fazer isso. No nosso caso, que a gente está trabalhando, a gente reconhece que a Secretaria do Verde ela tem mais possibilidades de promover usos comuns, e, do outro lado, a BH Trans, as companhias de engenharia de tráfego estão muito pouco preparadas para fazer isso, porque para elas o uso da rua é para o carro com muito pouca problematização.